o seu direito, é o meu direito, é o seu dever, é o meu dever, aqui no Resenha Jurídica com Pérez, e hoje nós estamos falando a respeito de economia familiar, que é a administração dos recursos financeiros e materiais dentro de uma família, visando maximizar a eficiência, o bem-estar dos membros da família. Isso envolve a gestão de despesas, orçamentos, poupanças e investimentos para atender às necessidades presentes e futuras da família. É muito importante nós fazermos um paralelo de que a economia se aprende num primeiro momento dentro de casa. Então as crianças elas começam a ver o reflexo daquilo que os pais fazem para poderem administrar o seu futuro. Aprendem fazendo. Discutir economia familiar entre pai, mãe e filhos é de crucial importância. Diga-se até mais, entre todos aqueles que vivem no mesmo ambiente. Afinal de contas, existe uma responsabilidade de todos no que concerne a fazer com que aquela casa, economicamente, viva de uma maneira muito mais saudável. É muito importante nós sabermos que muitas das famílias, muitas das pessoas, elas simplesmente querem o ter pelo ter. E equilibrar o ter e o ser com o aprendizado e com uma ampla discussão e uma ampla resenha é um dos grandes motivos de nós estarmos aqui, que é poder resenhar com você para que todo dia se possa crescer cada vez mais o aprendizado. E aprender se começa dentro de casa. Eu sempre falo que é muito importante o nosso governo federal, olhar para os colégios, trazendo de volta aquela antiga matéria de educação moral e cívica. Isso faz com que economia familiar, orçamento familiar, aprender a lidar com o dinheiro possa se aprender também no colégio. É muito importante nós termos esse foco e esse olhar por parte do nosso governo, que é claro, tem a obrigação de cuidar de todo cidadão de uma forma muito individualizada. O orçamento familiar, ele concerne em como nós vamos criar e manter um orçamento para controlar gastos e garantir as despesas que não excedam a sua renda que é disponível. Nós nunca podemos esquecer que quando nós falamos de orçamento familiar, nós falamos de tudo aquilo que se ganha dentro de casa. O quanto o pai ganha, o quanto a mãe ganha, se tem algum filho já numa capacidade econômica também contribuindo para dentro de casa, nós somamos as receitas daqueles que corroboram com as despesas para que nós possamos, dentro disso, fazer as margens daquilo que são prioridades em todos os pagamentos. Então, nós não podemos esquecer que nós temos aqui que disponibilizar dentro do que se recebe a moradia, a alimentação, a vestimenta, a educação, a saúde, o lazer, o teatro e tudo aquilo que venha a fazer parte desse contexto que engloba uma economia familiar. Um percentual desse valor que a gente fala em matéria de valores que são ganhos, que a gente costuma dizer que são os rendimentos líquidos de uma família, ele pode sim, até 30% dessa remuneração, estar abrangido para que a pessoa possa realizar sonhos através da antecipação de recursos, através de um empréstimo, nunca esquecendo que o dinheiro é um produto colocado à venda como outro qualquer, mas uma margem de segurança para que essa família ela não se endivide sempre é de 30% do rendimento familiar. É claro, a partir do momento em que na economia dessa família se esteja disposto a renda do pai, mais a renda da mãe, ou de todos aqueles que contribuem para essa respectiva renda. Se para a renda da casa, das despesas de casa, só se contribui a renda de um ou de outro, essa margem consignável, ela está sempre adstrita àquele que é o que economicamente mantém a sua respectiva, os respectivos valores. Estratégias para reduzir o consumo de água, energia, alimentos, visando economizar dinheiro e promover a sustentabilidade, devem sempre ser lidos e debatidos dentro de toda e qualquer residência. Afinal de contas, aquele dito popular que o dinheiro não jorra pelo ralo, ele deve ser um dos primórdios, dos primeiros ensinamentos que se tem dentro da própria casa. É muito importante nós termos isso como uma máxima e a partir daí nós começarmos a ver os focos de como o nosso dinheiro ele pode estar escoando e gerando assim uma dificuldade maior de nós fazermos uma pequena poupança ou um investimento. Eu gosto muito de falar das planilhas na qual a gente tem a receita que se tem e é claro aqui a gente pode abranger todas as receitas extras que qualquer família ela pode adquirir, seja com a venda de produtos à noite, seja oferecendo cursos
curso, seja dando aulas particulares e assim subsequentemente, mas nós precisamos muito planilhar tudo aquilo que nós temos de despesa. E planilhar despesa significa planilhar desde do vale transporte que nós gastamos, desde aquele cafezinho, a toda e qualquer situação que possa fazer com que a gente que a gente tire um respectivo pagamento que sai dessa renda familiar. Isso é muito importante, se fazer debates quinzenais ou mensais, para que a família saiba aonde estar gastando mais ou menos. Afinal de contas, as famílias elas não trabalham única e exclusivamente para pagar contas. Todo e qualquer ser humano ele precisa programar uma respectiva viagem, precisa programar um lazer, e esse lazer ele não precisa ser caro. Existe aí uma série de teatros que são populares, em que se troca a entrada por 1 quilo de alimentos. Existem vários parques públicos em que a família pode se reunir gastando muito pouco e fazendo aquele piquenique gostoso, rindo e se divertindo. Afinal de contas, nós não podemos trocar o fato única e exclusivamente do ter e esquecer desses momentos que são de suma importância numa gestão de uma economia familiar. Existem famílias que, infelizmente, acabam se endividando, mas nós precisamos, desde muito cedo, nos preocuparmos com a educação financeira, ensinar todos os membros da família sobre os conceitos básicos de finanças pessoais, como planejamento financeiro, crédito responsável e investimento. E todas as tomadas de decisões financeiras que concernem a família devem envolver todos os membros da família na discussão e na tomada de toda e qualquer decisão, promovendo com responsabilidade e colaboração de todos que fazem parte desse núcleo familiar, para que, é claro, sempre o crescimento financeiro, o crescimento e a prosperidade sejam o foco dessa respectiva família, mas nunca esquecendo do anseio que é viver em família, e nunca perdendo esse foco que é de suma importância. Afinal de contas, conversar, resenhar, debater a respeito do seu direito, do meu direito, do seu dever, do meu dever, dentro de um núcleo econômico familiar, é de suma importância para toda e qualquer família. Nós não podemos também esquecer que desde que nós economicamente nos tornamos ativos, ou seja, desde o momento em que nós começamos a receber o nosso primeiro salário, nós já devemos começar a nos planejar com a aposentadoria. E aqui eu digo que o planejamento ele não deve só vir daqueles que são funcionários, sejam concursados ou funcionários seletistas, mas também das pessoas que são autônomas e de todos os empresários e empreendedores. Então, começar a se preparar desde o momento que se tornou efetivamente econômico para o futuro financeiro, incluindo uma contribuição para planos de aposentadoria, tanto os do governo quanto planos de aposentadorias privadas, ou a realização através de poupanças, CDBs, CDIs, investimentos a médio e longo prazo, para que se possa, sim, ter muita segurança lá naquele período em que nós precisamos aí ou queremos nos aposentar. É claro que hoje, no Brasil, a aposentadoria ela está cada vez mais longa, o trabalho, as pessoas estão se aposentando cada vez com mais idade, porque a qualidade de vida do brasileiro ela aumentou aí bastante, e não se fala mais hoje em idosos com mais de 70 anos, mas se fala em idosos que são altamente jovens de cabeça e continuam no mercado de trabalho, promovendo, sim, o pagamento dos seus respectivos tributos, para que possa cada vez mais fazer com que nós tenhamos os cofres das nossas previdências com dinheiro, para que possa sustentar a população brasileira, que é cada vez mais idosa. Então é muito importante sempre ter esse foco e a complementação de renda através de planos de previdências privadas, através de investimentos e através de estratégias, como trabalhar bastante para construir algumas locações e algumas maneiras de se manter quando você quiser realizar o seu sonho e, claro, tiver todas as condições para que se possa se aposentar. Debater gestão de crises financeiras também é muito importante dentro do núcleo familiar e estratégias de como lidar com situações de emergência financeira, como desastres naturais, doenças graves, períodos pandêmicos, perdas de emprego, doenças,
vezes minimizando o impacto negativo na estabilidade financeira da família, tem que sempre ser objeto de um debate dentro do núcleo familiar. O pai e a mãe, eles não precisam se considerar super-heróis, ou o marido para com a mulher, ou a esposa para com o marido. Afinal de contas, a partir do momento em que se casa, todos os assuntos devem ser debatidos, crescidos, orientados, estudados e resenhados dentro do núcleo familiar. Afinal de contas, crescer economicamente em família é um dos grandes objetivos daquele que, de repente, está sendo maestro na condução dessa família, seja o pai, seja a mãe, ou seja um filho. Afinal de contas, hoje nós vivemos num mundo muito globalizado, onde existe uma igualdade de direitos e deveres entre todos os membros de toda a família. Eu escutava há pouco tempo uma palestra de um pastor ao qual eu admiro muito, que é o pastor Cláudio Duarte, e ele, falando no meio da palestra, ele satirizou uma coisa que eu achei muito interessante, que muitos dos filhos utilizam a casa dos pais como hotéis, e ali eles querem ter todo o conforto e ainda fazendo determinadas exigências. Se nós formos considerar dentro dessa palestra que está no YouTube, você deve procurar ali essa palestra do pastor Cláudio, falando a respeito dessa necessidade de se resenhar e de se conversar em família e, acima de tudo, de se fazer um planejamento financeiro entre todos aqueles que fazem parte deste núcleo familiar. Hoje nós estaremos aqui no próximo bloco com uma conversa muito gostosa, falando dos impactos e das feridas desses traumas familiares que podem ocasionar determinados gatilhos na vida de qualquer um desses seres humanos, com o padre Mário José, que veio de Florianópolis, fazendo uma visita aqui nos estúdios da Rede Vivax de televisão, e, é claro, vai nos ensinar bastante de como nós podemos lidar com todas essas situações que, às vezes, saem do núcleo familiar para traumas que são bastante grandes no cotidiano ou na vida de qualquer um dos seres humanos. Fique ligadinho aqui com resenha jurídica com o Pérez, e já estaremos no próximo bloco conversando com o padre Mário José. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. A Rede Vivax de televisão oferece aos telespectadores muitas horas de diversão e entretenimento, com desenhos, entrevistas, podcasts e muita música. Muitas das vezes nós vivemos a nossa vida no piloto automático, simplesmente andamos para frente, não olhamos para os lados, nem conhecemos os nossos vizinhos que descem conosco no elevador. O grande fato é que viver a vida por viver faz com que a gente não consiga se interiorizar, olhar para dentro de nós e ver o poder que nós temos para fazermos da nossa vida e, por consequência, da vida do próximo, dias muito mais felizes. Nós precisamos nos autoconhecer e ter a certeza de que nós viemos a esse mundo para sermos felizes. Aqui na Vivax TV, nós temos os melhores programas com exercícios físicos, com Descomplicando a Saúde, com Revisitando músicas com Elia Jó, Ricardo Eduardo num bom sertanejo, o Momento Economia e o Resenha Jurídica. Desenhos animados, podcasts e filmes retrôs. Tudo para trazer para você a melhor programação. Ainda temos os shows ao vivo que são transmitidos do Bar Brahma. Você tem toda a oportunidade para poder estar sentado no seu celular, viver o melhor da televisão brasileira. Se o nosso sinal não chega até a sua casa, nos assista baixando o nosso aplicativo Vivax TV, tanto no iOS quanto no Android. E aprenda conosco de que você é uma pessoa importante e única. Sabe por quê? Porque Deus está no comando de todas as coisas. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Couto aqui da Vivax.
e coube a mim falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Muita gente acha que já se nasce empreendedor. Não, não é verdade, a gente pode aprender a ser empreendedor. A gente pode ser empreendedor no dia a dia do nosso trabalho. Como? Sendo criativo, sendo proativo, não se acostumando com o mesmo, buscando sempre melhor, dando mais de você. E saber, principalmente, que para se acertar, se erra. Agora, com todas essas características, proatividade, ser criativo, não se acostumar com o mesmo, se você quiser montar um negócio, pronto, está o pacote completo para que você seja um grande empreendedor. São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora, a única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Estamos aqui novamente no Resenha Jurídica com Pérez, na qual nós vamos falar do meu direito, do meu dever, do seu dever. É lógico que eu não poderia perder a oportunidade, já que no programa anterior nós tivemos aqui a presença do Padre Mário José, de continuar nesse episódio, nesse programa, debatendo com ele. Eu vou pedir a permissão a você, telespectador, para que a gente saia um pouquinho hoje dessa discussão das cláusulas do Código de Defesa do Consumidor e a gente venha falar um pouquinho da questão da formação da família, da questão do fato de que, de repente, pequenas nuances do cotidiano do dia a dia já fazem com que o dia da pessoa comece muito ruim, porque ele já acorda reclamando. Ele não tem a oportunidade ou o hábito, oportunidade ele tem, ele não tem o hábito de olhar para o céu e agradecer a Deus pelo dom da vida. Padre Mário José ontem falava da importância dos pais rezarem e ensinarem os filhos a rezar. Padre Mário, gratidão por ter continuado aqui conosco, dessa oportunidade de gravarmos mais um programa. Eu lhe pergunto, a oração cura? A oração, ela cura, ela liberta e nos aproxima de Deus. A nossa vida, a vida de um casal, a vida de uma família, a nossa vida particular, ela deve ser fundamentada e fortalecida pela vida de oração. Nós sabemos das nossas emoções, a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa ansiedade, nossos medos, tudo aquilo que nos angustia do dia a dia, a raiva, o ódio, a convivência com as pessoas, o bem-estar, a alegria de estar com elas. Mas diante disso tudo, nós não podemos nos esquecer diante da nossa intimidade com Deus pela vida de oração. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós somos íntimos de Deus, tenha certeza, tudo se torna mais fácil na nossa vida. Isso não quer dizer que não vamos ter problemas. Problemas nós sempre teremos, mas tudo se torna mais fácil de se resolver. Com a oração que nos acompanha, a oração diária, ela transforma a nossa vida, ela modela o nosso coração. E quem sabe, se você for e tiver um fervor de oração, um dia você possa dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, acredite na força e no poder da oração, porque ela cura, ela transforma vidas, transforma famílias. Padre Mário, eu vou entrar numa situação que, às vezes, ela é um pouco complicada de se conversar dentro da igreja. Eu sou fruto de uma separação. Eu me separei quando as minhas filhas, uma tinha
de 3 para 4 anos e a outra tinha de 1 para 2 aninhos. E vinha constituir um novo casamento alguns anos depois. A mãe das minhas filhas, a mesma coisa, constituiu um novo casamento. Muitos hoje, dos casais, eles acreditam, casais separados, que não podem ir à igreja, viver uma religião, porque eles não serão aceitos pela Igreja Católica. Eu digo que eu vou, eu assisto à missa, eu comungo e eu vivo a minha fé. Como é que funciona isso? Com os padres mais tradicionais, com essa nova visão do Papa Francisco e com a visão desse Jesus que é misericordioso e abraça a todos, independente das suas escolhas. Jesus, ele nunca rejeitou ninguém, ele sempre acolheu a todos. E a nossa Igreja Católica nunca barrou alguém na porta para dizer: você que é separado não pode entrar aqui. Seja bem-vindo. Todas as pessoas, independente dos seus erros e das suas fraquezas, elas são convidadas a participarem conosco. Jesus, ele não veio buscar os perfeitos ou dar a sua vida pelos perfeitos. Jesus veio dar a sua vida pelos pecadores. E como ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério, ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, você que é separado, busque a igreja. A igreja, a fé, vai alimentar a sua vida, te dar força, te dar coragem para seguir adiante. Se acabou um casamento que chegou ao fim, mas não acabou a vida. Você precisa viver e viver intensamente. Se não deu certo com uma pessoa, você vai ter que construir um outro sonho. Você vai ter que revisar a sua vida. Você vai ter que olhar tudo aquilo que você fez para não cometer o mesmo erro. E vamos adiante. Jesus é misericordioso. E é isso que nós precisamos prestar atenção. Então, venha participar conosco, esteja engajado dentro da igreja, das pastorais, movimentos, lideranças. Hoje nós temos até atividades em muitas igrejas para casais que vivem uma segunda união. Nós precisamos acolher a fragilidade das pessoas, nós precisamos acolher o medo das pessoas, nós precisamos acolher a insegurança das pessoas e trabalhar isto com elas. Porque a própria separação já é um sofrimento tão grande na vida da pessoa. Imagine ser rejeitado por uma igreja, ou ser rejeitado em casa pelo pai, pela mãe, que muitas vezes não aceita isso. Então nós precisamos olhar para o nosso coração, para a nossa vida. Eu preciso ressignificar a minha vida com a minha nova família, ressignificar o meu casamento, para que as coisas possam ser diferentes. E Deus quer que nós sejamos felizes e que essa felicidade seja vivida também na família. Padre Mário, muitos casais, eles mantêm hoje casamentos com várias brigas, com várias discussões e com uma coisa que eu acho inadmissível, com falta de respeito. Faltou o respeito, acaba-se qualquer espécie de relação, seja entre amigos, seja entre marido e mulher. Eu acompanho as suas missas, eu acompanho a Desatadora dos Nós aqui pela Rede Vivax Televisão e o senhor, na qualidade de terapeuta, sempre nas suas próprias pregações choca com algumas frases que são bastante fortes. Está infeliz, acabou o casamento, separa e vai buscar a felicidade. Tá? Como é que isso funciona para aqueles que muitas vezes querem manter relações desgastadas e não procuram uma ajuda espiritual ou uma ajuda de um terapeuta para resgatar esse casamento, porque as pessoas elas ficam com um ego bastante inflável e vive ad eterno nesse pé de guerra? Como é que nascem essas crianças no meio de tudo isso? E o reflexo dessas crianças não vai ser depois repetir aquilo que os próprios pais fizeram, tá? Viver em uniões em que não existe respeito? Vejam, numa família é preciso sempre ter muito amor, muito respeito e muito diálogo. Quando falta esse tripé, as brigas, as intrigas, os problemas começam a surgir. E como isso é difícil para as pessoas. Num casamento, nós precisamos tentar todas as possibilidades. Porque 50% de um casamento depende da mulher. E 50% do casamento depende do homem, do marido. Então, os dois precisam querer, lutar, se esforçar, vencer. Às vezes, nós precisamos da ajuda de terapeutas, de psicólogos, que possam nos ajudar, que possam olhar para nós e mostrar um caminho de segurança, de força, olhar as nossas fraquezas, para que nós possamos mudar.
Por quê? Nós viemos de uma família diferente, marido e mulher, cada um vem de uma família diferente, de uma cultura diferente, de um jeito de ser diferente. Vem morar juntos e ao morar juntos começam os conflitos. Então nós precisamos nos conhecer um ao outro. E às vezes achamos que viver um casamento tudo é automático. E cada um tem uma concepção de marido e de mulher, da vivência do casamento a cada dia. E muito mais se não tiver o diálogo, aí mesmo que as coisas ruins vão acontecer. Então a gente tenta todas as possibilidades, né? Eu posso ser melhor, o meu esposo ou minha esposa. Agora, se eu acredito que preciso de uma ajuda, de uma terapia, ok. Vamos buscar uma terapia. Terapia é para todos, é para a nossa evolução, nosso crescimento. Ajudar o outro a crescer. Às vezes, num casamento, num namoro, se busca o príncipe encantado, né? E príncipe encantado não existe. Então, num casamento, vamos primeiro pelo sapo. E vamos transformar esse sapo num príncipe encantado. Ou seja, no relacionamento, na vida matrimonial, nós precisamos nos lapidar. O marido, a esposa, um vai ajudando o outro, um vai... através da correção fraterna, através do diálogo, através da oração, através do autoconhecimento, vão se lapidando. Mas se você, seja o homem ou seja a mulher, dá uns 50% de si, e a outra parte não quer nada, e a outra parte sempre é cada vez pior, aí você precisa pensar nessa relação. Até quando você vai aguentar tudo isso? Às vezes a gente encontra muitas famílias que brigam, não há amor, há infidelidade, brigas, intrigas dentro de casa. E as crianças, vendo toda esta cena, como que elas vão crescer? Como que elas vão viver a vida? Como que depois, como namorados e casados, vão ter o ensinamento do pai e da mãe, que sempre oprimia, sempre brigavam, sempre faziam as coisas erradas e estava tudo certo? Então, é preciso parar e pensar. Primeira coisa, se o seu casamento hoje não está bem, busque ajuda. Busque o padre aí na sua paróquia para conversar. Busque um psicólogo, busque um psicanalista para ajudar com a terapia. Você esgotou todas as possibilidades, aí você vai ter que tomar uma decisão. E a decisão é sua. Talvez para o bem de todos. Sua como esposa, ou como esposo, como filhos, enfim. Ver o que você pode fazer. Porque até quando você vai sofrer e muitas vezes o seu casamento ele está um inferno. Acredite na força da oração. Eu acredito que tudo pode ser mudado, mas cada caso é um caso, né? E é isso que nós precisamos respeitar. E cuidado com o julgamento. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Há 2 anos atrás, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, aonde nós temos o prazer, a honra, a glória e a bênção de estarmos transmitindo a missa de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, o padre Mário José levou o cerco de Jericó. São alguns dias de oração durante 24 horas na igreja, na qual o padre, já no primeiro, fez o desafio de celebrar todas as missas. Então, todas as pastorais da igreja ficam envolvidas no que se refere a manter acesa a chama da oração, para que todos os muros eles possam cair e os milagres eles possam acontecer. Eu tive a honra de participar do primeiro cerco de Jericó, eu tive a honra de sair aqui de São Paulo e ir no segundo cerco de Jericó, e esse ano nós aqui na Rede Vivax de televisão vamos ter a honra de transmitir todas as missas durante o cerco de Jericó às 8 horas da noite ao vivo. Padre Mário, o que é o cerco de Jericó? O que são essas quedas das muralhas? Como é que funciona este milagre que acontece referente a essa oração constante dentro de uma igreja? O cerco de... Pode continuar. O cerco de Jericó ele tem início em Josué... Só perdão, a nossa produção, ela disse que o nosso tempo esgotou, mas como eu sei que o nosso diretor, o seu Zangado, ele me dá umas oportunidadezinhas muito maior, eu não posso perder a oportunidade de ter as respostas aqui do padre Mário José, que mora lá em Floripa, e veio com a Luísa, veio com a irmã, veio com a sobrinha, fazer essa visita aqui na Rede Vivax Televisão. Então tenho certeza que o Márcio, nesse programa de hoje, vai dar uns minutinhos a mais aqui para que o nosso programa continue levando bênçãos e bênçãos com aquele que tem o dom da palavra. Depois dessas palavras, né? O cerco de Jericó, o primeiro cerco de Jericó, ele aconteceu lá no Antigo Testamento, no livro de Josué. O
povo que vivia escravizado nas terras do Egito, sobre o faraó, Deus concedeu a graça de Moisés e depois Josué tirar esse povo da escravidão e levar para a terra prometida. Foi uma caminhada de 40 anos. E pelo caminho eles precisavam conquistar a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade murada, com 4,5 metros mais ou menos de espessura e 12 metros de altura eram os muros. E as pessoas viviam ali dentro. Viviam oprimidas e precisavam ser libertadas. Elas precisavam chegar também à terra prometida. Deus deu uma ordem a Josué que durante 7 dias e 7 noites permanecesse em oração. E a cada dia dessem uma volta com a Arca da Aliança em torno da cidade dos muros de Jericó. E no 7º dia deveriam dar 7 voltas. E na última volta, com o toque da trombeta, as muralhas de Jericó iriam cair, Josué iria tomar o povo e levar para a terra prometida. E assim aconteceu. 7 dias de oração, 7 dias de silêncio, 7 dias que davam a volta em torno da cidade de Jericó com a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Ali existia a presença de Deus através dos 10 mandamentos, porque na época não existia a igreja fixa, porque o povo estava a caminho. Então eles tinham a Arca da Aliança, e tinha espessura feita de madeira, altura, comprimento, e ali dentro existiam as tábuas da lei, que significava a presença de Deus no meio do seu povo. Então Josué obedeceu à ordem de Deus, deu durante 6 dias uma volta em torno da cidade, no último dia 7 voltas, o toque da trombeta, as muralhas caíram. Diante disso, hoje nós realizamos o cerco de Jericó, também são 7 dias de orações ininterruptas. O nosso santuário, o nosso cerco de Jericó, vai iniciar no dia 11 de maio até o dia 18 de maio. 7 dias e 8 noites de orações ininterruptas. Nós teremos a missa 3 horas da manhã, 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite. E na missa das 8 horas da noite, com a passagem da Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, as pessoas são convidadas, motivadas a colocar os seus pedidos de orações. E ali são vários pedidos que as pessoas ali colocam. E nós estamos 24 horas nos demais horários, seja através da oração do terço, da palavra de Deus, nós estamos rezando por todos os pedidos de orações que estão dentro da Arca da Aliança. A cada missa que nós celebramos, por todos os pedidos que estão dentro da Arca da Aliança. E fazemos uma muralha, uma muralha muito bonita, que no último dia essa muralha também cai, representando as muralhas do Antigo Testamento. E é assim, muitos milagres, muitas bênçãos acontecem no cerco de Jericó. E muitos testemunhos das pessoas de graças alcançadas, de casamentos restaurados, de trabalho para aquele que estava desempregado, pessoa que estava com câncer, com problema de saúde, que foi curada, pessoas que estavam nos vícios, que foram libertadas. Então são inúmeras bênçãos, graças e milagres que acontecem durante a semana e depois na vida das pessoas, porque perseveram na oração e bênçãos e graças são derramadas. Eu fiz essa pergunta a respeito do cerco de Jericó e aqui o Padre Mário José falou de 2 temas muito específicos. A respeito do Antigo Testamento, que é uma lei, e a respeito dos 10 mandamentos, que é outra lei. O grande fato é que todas as opressões que o povo sofreu naquele período e acreditando na vontade de Deus, deu as voltas na muralha com uma obediência praticamente que total, uma obediência total, é o que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Afinal de contas, muitas das vezes nós estamos reprimidos, oprimidos, tristes, angustiados e vivemos a nossa vida através do medo. Nós não sabemos como lidar com esse cotidiano relacionado ao teu direito, ao meu direito, ao teu dever, ao meu dever, relacionado aos limites que são impostos pelas legislações ordinárias. Então é claro que nós temos toda uma legislação aqui no Brasil que nós devemos seguir e é isso que o Resenha Jurídica com Pérez sempre fala, lei
lei é para ser obedecida e, é claro, quando existe divergências no que se refere ao fato concreto para a aplicabilidade da legislação, nós temos aí os colegas advogados que podem fazer a instrução e nós temos o judiciário para fazer os julgamentos. Não é diferente no mundo religioso. Afinal de contas, Deus é perdão. E o único que pode nos julgar, em definitivo, é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, é o poder de Deus Pai. Eu sou um que, como prova viva, no cerco de Jericó, recebi, junto com a minha esposa, milagres e muitas libertações. Repito novamente, o teu direito, o meu direito, não dá direito a qualquer um de ultrapassar os limites da liberdade. Quanto mais nós conseguirmos conviver dentro de uma relação de bom senso e resenhar nesse papo gostoso para que uma solução ela venha a ser alcançada, mais fácil e mais leve se tornará a nossa vida. Eu convido você, neste, que foi o Resenha Jurídica com Pérez, a acompanhar a programação da Rede Vivax Televisão e acompanhar todos os novos projetos, todos os novos sonhos e todos os novos programas. Porque aqui na Vivax, que é a televisão que é feita pela família e para a família, o nosso objetivo é que cada vez você consiga alimentar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito com coisas que possam lhe fazer bem, com coisas que lhe proporcionem a capacidade de caminhar nesse mundo que é tão tortuoso, nesse mundo que tem tantos problemas, com um pouquinho mais de acalento e com a alma bastante lavada. Reze bastante, porque a oração realmente ela é cura. Padre Mário José, é uma honra poder estar lhe recebendo aqui. Nós vamos informar como é que vai ser essa transmissão aqui na Rede Vivax de televisão e já fica o nosso compromisso. E é claro que você que nos assiste do Brasilzão inteiro, do dia 9 de maio, 9, né? 11. Do dia 11 de maio 11 a 18 de maio. A 18 de maio, compre aquela passagem, pegue o seu carro e vá fazer uma visita na linda e bela Florianópolis, uma das cidades mais lindas desse país, e acompanhe lá no Santuário Mariano, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, de pertinho, essa energia que é muito positiva. Claro que nós entendemos se você não puder estar presente, porque, afinal de contas, a sua presença vai ser sentida aqui na Rede Vivax de televisão, através do canal 334KU, através da baixa dos nossos aplicativos iOS e Android e das inúmeras televisões na qual nós já estamos aí com os aplicativos à disposição para que você não tenha desculpa de buscar esse milagre que é sempre alcançado através da oração no cerco de Jericó. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. A Rede Vivax de televisão oferece aos telespectadores muitas horas de diversão e entretenimento, com desenhos, entrevistas, podcasts e muita música. A Rede Vivax de televisão oferece aos telespectadores muitas horas de diversão e entretenimento, com desenhos, entrevistas, podcasts e muita música. A primeira pessoa que você deve respeitar é você mesmo. Não adianta você viver a sua vida querendo agradar ao próximo. Tenha amor próprio. Olhe para dentro de si e veja o ser único que você é. Agrade a você em primeiro lugar. Chegue na frente do espelho, se abrace, se revista dos seus melhores pensamentos, das suas melhores práticas, do seu melhor sorriso. Se vista com as suas melhores roupas, não para agradar o próximo, mas a você mesmo. Se ame em primeiro lugar. E a busca desse amor próprio é o que todo dia, aqui na Rede Vivax de televisão, nós trazemos com a melhor programação, alimentando o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Fique ligadinho aqui
na Rede Vivax de televisão, a televisão da família, feita pela família e para a família. Afinal de contas, amar a si e transcender esse amor a todos aqueles que fazem parte da nossa família é obra de Deus. Oi, gente, aqui é a Vivi Cirineu e hoje eu vim trazer uma dica para vocês sobre a criança que faz birra. Ai, a birra, gente, não é aquilo que tira a gente do sério, que a gente passa vergonha, que a gente não quer nem sair mais com a criança porque a gente fica desesperado com o que ela vai fazer? Deixa eu te contar uma coisa, birra é uma crise de desregulação emocional. E um dos erros maiores que a gente comete na hora da birra é a gente ficar tentando dar explicação para a criança, tentando mostrar, falar, trazer a razão. Na hora da birra isso não adianta, porque o cérebro dela tá ali, ó, bombando de emoção, de raiva, de frustração e ela não vai te ouvir. A gente precisa aprender a acolher a criança e às vezes esperar a birra passar para a gente conseguir falar alguma coisa com essa criança. Eu sou a Vivian Cirineu, me acompanha aqui na Vivax TV, onde eu trago muita informação para a gente criar os nossos filhos de uma maneira mais saudável e com menos traumas. São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora, a única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. A Rede Vivax de televisão oferece aos telespectadores muitas horas de diversão e entretenimento, com desenhos, entrevistas, podcasts e muita música. A Rede Vivax de televisão oferece aos telespectadores muitas horas de diversão e entretenimento, com desenhos, entrevistas, podcasts e muita música. A primeira pessoa que você deve respeitar é você mesmo. Não adianta você viver a sua vida querendo agradar ao próximo. Tenha amor próprio, olhe para dentro de si e veja o ser único que você é. Agrade a você em primeiro lugar. Chegue na frente do espelho, se abrace, se revista dos seus melhores pensamentos, das suas melhores práticas, do seu melhor sorriso. Se vista com as suas melhores roupas, não para agradar o próximo, mas a você mesmo. Se ame em primeiro lugar. E a busca desse amor próprio é o que todo dia, aqui na Rede Vivax de televisão, nós trazemos com a melhor programação, alimentando o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Fique ligadinho aqui na Rede Vivax de televisão, a televisão da família, feita pela família e para a família. Afinal de contas, amar a si e transcender esse amor a todos aqueles que fazem parte da nossa família é obra de Deus. São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora,
a única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. É o teu direito, é o meu direito, aqui no bloco Momento Economia, no Resenha Jurídica com Pérez. E é claro que as notícias econômicas, elas continuam aí fervendo. Nós temos a notícia que saiu no Infomoney, aonde o volume das exportações de carne bovina bateu recorde, mas o preço continua em queda, segundo a Abrafrigo. Os embarques brasileiros somaram 206 mil toneladas em março, o que representou praticamente 857 milhões de dólares. As exportações de carne bovina in natura e processada do país somaram 206,1 milhões de toneladas e renderam 856,9 milhões em março, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, compilados pela Associação Brasileira de Frigoríficos, Abrafrigo. Em relação a março de 2023, o volume recorde para o mês cresceu 27%, enquanto a receita foi superior a 21%. Apesar dos crescimentos expressivos, a queda dos preços dos embarques, uma tendência observada desde o início de 2023, continua no centro das preocupações dos frigoríficos. O valor médio dos cortes vendidos no exterior recuou 4,35 dólares a tonelada em março de 2023 para 458 dólares para março desse ano. Essa retratação foi parcialmente compensada pela redução dos custos no período. No primeiro trimestre, o volume das exportações brasileiras de carne bovina aumentou 35% ante igual intervalo de 2023 e alcançou 672,3 mil toneladas, ao passo que a receita registrou um incremento de 20% para 2,2 bilhões de dólares. O preço da tonelada embarcada ficou em 4,33 de janeiro a março, quase 8% a menos do que o ano anterior. É muito importante nós olharmos que o Brasil ele é um grande exportador de carnes e é claro que ele está competindo com os mercados exteriores e enquanto o Brasil ele cuida muito desse mercado interno e ele passa ao mercado de exportação, é muito importante fazer o dever de casa com a diminuição de custos para que, claro, dentro da maior oferta que existe no mercado internacional, vai existir sim uma diminuição de preços e essa competitividade ela vai se tornar cada vez maior, fazendo com que de repente o preço da tonelada ele caia, devendo sim as empresas serem muito mais eficientes no que concerne a competição interna, diminuindo custos para que, em virtude da perda desses respectivos valores no que se refere à tonelada exportação, eles possam ser compensados com uma melhor política interna de diminuição de custos. É óbvio que o governo federal ele tem que olhar para essa necessidade do mercado de bovinos no que se refere a Brasil, fazendo sim programas de incentivos a respeito de uma diminuição da carga tributária, que é bastante elevada. Nós sabemos que o empresário brasileiro ele sofre muito com os encargos tributários e, é claro, tem que ter um olhar também para políticas econômicas, fazendo com que o dinheiro no Brasil seja um pouco mais barato, podendo fazer com que o empréstimo de valores internos para essas empresas possam se tornar mais competitivos, diminuindo os custos e fazendo assim com que todo empresário desse setor, não só da questão de bovinos, mas de todos os setores que fazem
parte desse mundo econômico brasileiro possam ter cada vez mais capacidade de competição com o mercado externo. O povo brasileiro, ele se reinventa todos os dias. Nós sabemos que nós temos uma qualidade ímpar de pastagens, uma qualidade ímpar no que se refere a essa produção de gados e abates, e nós exportamos essa tecnologia para todo mundo, fazendo com que o Brasil, tanto na inseminação quanto na manutenção e, acima de tudo, no foco de fazer com que todo esse gado esteja nos pastos com períodos específicos de abate e diminuição desses custos, é um dos fatores que vai fazer com que cada vez mais se tenha um mercado que se possa competir. E é claro, quando nós analisamos esse mercado externo, nós refletimos um aumento ou uma diminuição da empregabilidade no Brasil, pelo fato de que, quanto mais se vende, maior lucratividade as empresas têm, mais geração de empregos elas acabam oferecendo, mais pessoas contratadas nessas regiões interioranas, que hoje nós temos aí a questão do gado, fazendo com que, aumentando o número de empregos, as cidades ao redor, elas aumentam a sua capacidade de compra, pelo fato de que mais pessoas vão para essa região, outras ganham mais, a economia local ela gera, então um efeito ele sempre vai gerando um outro efeito, são os efeitos cascata positivos, então o aumento da lucratividade nas exportações, embora tenha diminuído o preço da tonelagem, ele é bastante positivo para o mercado brasileiro, mas muito porque o empresário brasileiro se reinventou, diminuindo sim os custos. Vamos olhar governo federal, estadual e grandes instituições financeiras para todos os mercados como lupa, de uma forma muito individualizada, para que cada vez mais o Brasil ele possa estar competindo com as grandes empresas multinacionais. A UOL Economia também trouxe uma notícia muito importante, que foi o show da Madonna em Copacabana, que ele deve movimentar praticamente 293,4 milhões, como diz a Prefeitura do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio está aportando 10 milhões em patrocínio ao evento, agendado para o dia 4 de maio. O show da cantora norte-americana Madonna na Praia de Copacabana deve movimentar 293,4 milhões na economia carioca, segundo estimativa divulgada pela Prefeitura no município do Rio de Janeiro. A conta considera os gastos do público com alimentação, transportes, hospedagens, passagens aéreas. A expectativa é que o espetáculo gratuito reúna uma multidão de pessoas no dia 4 de maio, na orla da zona sul da capital fluminense. Segundo a organização do evento, o público estimado é de pelo menos 1 milhão de pessoas, entre cariocas e moradores da região metropolitana, turistas nacionais e estrangeiros. Para o fim de semana do show, vai haver muitos voos extras vindos de várias cidades do Brasil, além de um aumento de passageiros na rodoviária, bem como uma forte ocupação hoteleira em alguns bairros como Copacabana, local do show. A ocupação deve ficar perto dos 100%, como aponta a Prefeitura do Rio de Janeiro em nota ao UOL. A Prefeitura está aportando esses 10 milhões de patrocínio ao evento. O estudo com estimativa sobre o retorno dos investimentos feito pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo Econômico, SMDUE, em parceria com a Secretaria de Turismo, SMTUR, teria apontado ainda que a arrecadação extra do Imposto sobre Serviços ISS do mês de maio será suficiente para recuperar o aporte de recursos públicos, o que é muito importante para a economia local. É muito importante nós considerarmos que essas iniciativas públicas, como foi a considerada, como a feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro, trazendo a Madonna, mesmo com um aporte de 10 milhões de reais, ele se parte também de uma parceria público-privada. Esse é um dos maiores planos de incentivo e crescimento em todas as áreas. Um show ele vai movimentar praticamente todos os aspectos da economia carioca, não só da carioca, mas também da economia brasileira, fazendo com que se tenha um aumento de passagens, fazendo com que os restaurantes locais sejam mais procurados, fazendo com que os ambulantes das orlas das praias do Rio de Janeiro, eles vendam mais, movimenta-se o comércio local, movimenta-se as feiras locais, movimenta-se os hotéis. E é claro que quanto mais se vende, mais imposto é arrecadado, mais dinheiro voltam para os cofres públicos através da obrigação do pagamento dos respectivos impostos. Então é muito importante sempre nós olharmos, a população ela olhar
com muita gratidão e com muito carinho todos esses movimentos que são feitos sempre, que são feitos ou pelo público, ou pelas empresas públicas, pelas prefeituras, governos estaduais ou governo federal, através do incentivo à cultura, através dos shows, ou pela própria iniciativa privada. Afinal de contas, não é única e exclusivamente, nesse caso, o ingresso ele é gratuito, mas a venda de ingressos. Mas sim, tudo aquilo que se movimenta com esse mega evento que ele é realizado dentro de um respectivo setor. Então, quando a gente linka todos esses setores econômicos, nós verificamos um crescimento sustentável projetado para o mês de maio, com vendas maiores no comércio local, e não só no comércio local, mas também de empresas que não estão sediadas no Rio de Janeiro, como é o fato das empresas que vendem passagens aéreas e passagens terrestres, que é da opção do consumidor comprar a passagem naquele que estiver mais barato, independente da localização da sua respectiva empresa. O que eu quero colocar com isso é que um evento gera vários setores da economia, esses vários setores da economia, eles vão ter um crescimento no que se refere à questão de remuneração e de lucratividade, fazendo com que exista, sim, um mercado de ganha-ganha. Parabéns à Prefeitura do Rio de Janeiro pela iniciativa de trazer a Madonna, e é claro que nós devemos, aqui falando do Rio de Janeiro, olhar para os mais diversos shows e eventos que estão ocorrendo aí nesse Brasilzão afora, durante o mês de abril e durante o mês de maio, sendo essas atitudes bastante positivas por parte de todo o setor econômico. Esse foi mais um Resenha Jurídica com Pérez, na qual hoje nós debatemos dois aspectos muito importantes das notícias últimas dos momentos econômicos brasileiros, que foi a questão da diminuição do preço de tonelagem do gado lá fora, e, é claro, desse mega evento que vai ocorrer no mês de maio, e que em ambos nós temos uma movimentação muito eficaz de todos os setores econômicos, fazendo com que, é claro, quanto mais a maré cresce, todos crescem ao seu redor. Essa é uma frase que eu aprendi da querida amiga Márcia Luz, que vende seus cursos ensinando as pessoas a prosperarem. E prosperar é isso, é acreditar sim de que o governo federal, estadual e municipal podem fazer mais pela gente. E é claro que ainda que algumas coisas não estejam como nós pensamos que deveriam ser as melhores, nós devemos sempre estar olhando com positividade, dando passos largos na busca de resultados econômicos e financeiros que venham a fazer com que a cidade, o Estado e o governo federal prosperem, e quanto mais próspero for cada um desses governos estaduais, municipais e federais, mais próspera será a população, mais teremos reversão em aumento de qualidade na educação, em aumento da qualidade na segurança, em aumento da qualidade na saúde, em aumento da qualidade no transporte público. Claro, e em todos os demais setores, que é uma das obrigações regidas pela Constituição Federal, para que o governo federal ele traga para resultados efetivos da população. E é claro que toda a população quer sim ter melhor educação, ter melhor estudo, ter melhor capacidade de lazer público, entre as mais diversas áreas aonde o dinheiro público ele deve ser investido. Claro que o dinheiro público ele tem que ser muito respeitado, como também todos os valores particulares, e planejar, quando se vai se fazer um respectivo investimento em qualquer setor que seja, e esse dinheiro venha do governo federal, tem que se verificar sim os benefícios que serão trazidos à população, e é claro, dentro da licitação que é abrangida para cada uma dessas contratações, fazer com que exista um aumento local da capacidade de vendas e progresso de todo o comércio, para que se tenha, sim, uma evolução cada vez maior daquele setor da economia e, acima de tudo, revertendo isso em impostos. Então vamos agradecer por podermos pagar impostos e fazer com que o governo federal, de uma maneira muito coerente e muito transparente,
possa fazer com que esses valores se retornem novamente à população com serviços públicos de qualidade. Esse foi mais um Resenha Jurídica com Pérez. Fique aqui ligadinho com toda a programação da Rede Vivax de televisão. Se o nosso sinal ainda não está chegando na sua casa, baixe o nosso aplicativo iOS e Android, verifique nas televisões smarts aquelas que nós já temos os nossos aplicativos, ou temos aplicativos parceiros, na qual você pode sim acompanhar toda a programação do canal 334KU, Antena Parabólica Digital. É a família brasileira fazendo a melhor programação feita pela família e para a família. Temos muito mais programação hoje. Fique ligadinho aqui com a Rede Vivax de televisão.